Boa tarde a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Progressão dos mundos. Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como ao contrário é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve materialmente e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a um mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Bem, está bem clara a lição, né? Tal qual uma escola pública. A gente estuda o ano todo e ao final do ano a gente faz como se fosse uma prova final, ao somatório das outras provas feitas a cada bimestre, né? E se passarmos de ano, adquirindo nota satisfatória, continuamos na escola e mudamos de grau, subimos um degrauzinho na escala. Caso contrário, podemos repetir aquele ano. E casos raros, mas que acontecem quando o aluno se torna indisciplinado, já ganhou várias advertências, suspensões, é convidado a mudar de escola, né? Então, é o que está acontecendo neste momento com o planeta Terra. Aqueles que continuam na rebeldia, não se interessando em progredir moralmente, estão sendo convidados a deixar o planeta, né? E por força de magnetismo, por força de atração, vão habitar mundos adequados
ao seu comportamento, ao seu ser. É nisso que fala a passagem da terra de mundo de expiação para um mundo de resignação. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, com saúde, pedir a bênção à nossa Mãe Maria Santíssima, que nos abençoe, nos oriente, nos guie, para que possamos, ainda nesse findar dos tempos, adquirir boas notas e, quem sabe, ser um dos herdeiros deste planeta, merecer ficar por aqui e contemplar a beleza que há de vir por futuro. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças. Bom, boa tarde. Que o amor de Deus e a paz de Jesus esteja em nossos corações. A leitura do Evangelho foi bem significativa para todos nós. Progressão dos mundos. Às vezes não prestamos atenção nesse ponto de vista da lição do sagrado para nós, inclusive tentando abrir nossas mentes para entender a oportunidade do progresso no momento da convivência, ou co-convivência da existência física. E nosso irmão Adelito fez a leitura dizendo que tudo progride no universo, dos seres inanimados, aos seres animados, do átomo às estruturas mais organizadas que tem, aquilo que nós ainda não conhecemos, porque do que há no universo, nós na Terra somos como um pequeno grão de areia na praia que se separa de todo. Então há muita coisa nessa estrutura abissal que a inteligência suprema criou para nós sabermos e compreendermos que existe. E o tema de hoje é sobre o meio ambiente e nós. E é interessante porque nos chama a atenção desse processo evolutivo do anjo, do átomo ao arcanjo, do átomo aos seres mais evoluídos da natureza. E eu quero chamar a atenção para dois momentos. Um que nós vamos encontrar no Bereshit, que é a Gênese, ou o Gênese de Moisés, e outro que nós tivemos na década de 70, especificamente 79, com a apresentação da Terra Viva, a Terra que tem estrutura própria, conforme a leitura que o nosso irmão Adelito fez aqui. E a leitura do Evangelho é algo que antecede em séculos o que a ciência vem trazendo como hipótese na década de 70. Então, eu quero ler algum trecho aqui para não perder a qualidade. Foi criado e elaborado em 1979 a hipótese de Gaia e confirmado mais à frente, pela bióloga norte-americana Lynn Margulis. A hipótese de Gaia foi o cientista inglês James Lovelock. O que eles começaram a analisar? A hipótese trata de que o planeta Terra é um ser ou um imenso organismo vivo. Tudo na Terra é vivo, capaz de obter energia para o seu funcionamento, regular seu clima e temperatura, eliminar seus detritos e combater sua própria doenças. Ou seja, assim como outros seres vivos, a Terra é um organismo capaz de se autorregular. O que o irmão Adelito leu? Da estrutura inanimada, os minerais, as estruturas mais evoluídas dos seres que há, perpassando aos animais, perpassando os vegetais, a estrutura hominal, e até chegarmos no plano espiritual, que é a estrutura angelical, tudo progride. Agora, por que se chama a atenção desse aspecto? Veio alguém no campo da ciência e dizia assim: olha, a Terra é viva, vamos dar o nome a esse torrão de Gaia, e essa Terra tem que ser cuidada.
E a partir daí, desse entendimento, organismos internacionais, as ONGs, na década de 70, 71 em diante, começaram a criar uma estrutura de ecologia, uma busca específica para melhorarmos a nossa relação com a natureza, porque se tinha uma ideia que havia um meio ambiente e nós. Não, nós somos o meio ambiente. Aliás, nós viemos do limbo da terra. A nossa estrutura, corpórea vem dela. E nós, enquanto espíritas convictos, sabemos que o que modela o corpo, que é o perispírito, está por fora do corpo, retirou materiais do planeta que nós estamos utilizando como hóspede, como internados, como loucos, ou temporariamente como estudantes. Alguns de nós as três coisas, alguns apenas uma delas, Alguns vieram como estudantes, outros vieram para fazer tratamento, outros estão aqui como presidiário, dados os crimes escabrosos que cometeu numa outra oportunidade encarnatória que teve. Então aqui, essa escola, ou Gaia, como a hipótese do cientista inglês James Lovelock, vem nos dar a chamar a atenção de que ela é viva e que ela auto se regula. A natureza nos serve no princípio de campo energético ligado à nossa capacidade mental de fazer usufruto dela. E a nossa escola ensina isso. Deus nos dá tudo para um processo de sobrevivência? Sim. Você só não percebe por falta de esforço, mas não nos vai colocar num ambiente sem haver uma estrutura adequada para lhe seguir. E nesse processo eu quero retomar o Bereshit, o Gênesis de Moisés, onde ele começa. Eu vou falar a partir do 5º dia, vou falar do 5º dia e do 6º dia que lá está narrado, e poucos de nós temos o hábito de ler aquilo e trazer para os ensinamentos que a Legião do Espírito de Verdade coloca na codificação dentro do Livro dos Espíritos, na Gênese, O nosso chama a Gênese, o da Bíblia é o Gênese, para ter uma diferença, ok? Na Gênese, fazendo uma alusão e um ajuste para tudo isso, tá? Então eu vou começar aqui e ler alguns trechos, peço licença, para não perder a qualidade do que consta lá, Até porque o período que se foi elaborado, tivemos algumas interpretações, alterações diferenciadas, tá? Meio ambiente e nós. Onde é que começa essa preocupação com o meio ambiente? Bom, disse assim, está constando assim na Gênese, ou Gênese, capítulo 2, versículo de 1 a 17, tá? Consta que Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus nos criou. Assim Deus criou os grandes animais, os aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com suas espécies, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom, então os abençoou, dizendo: sejam férteis, multiplicai-se, encham as águas e os mares, e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 5º dia. Depois nós vamos explicar esse 5º dia, esse dia aqui, tá? E disse Deus: produz a terra, saiu das águas, veio para outro momento. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi Deus. Deus fez os animais selvagens, de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era muito bom. E Deus disse também: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem os criou, homem e mulher. Deus os abençoou como um todo, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Deus disse: eis que lhes dou todas as plantas que nascem, e toda a terra, e produzem semente, todas as árvores que lhe dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. Assim foi. E Deus viu que tudo havia feito, e que tudo tinha ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã,
E este foi o sexto dia. A sustentabilidade, que começamos a discutir em Tbilisi, depois na Eco 92, depois no Brasil criou a sua Eco em 2002, está lá no Bereshit de Moisés. É uma responsabilidade incomensurável perante o Criador. E aí nós não entendemos quando o Criador diz: dominem todos os animais da água e da terra e subjuguem a terra. O que ele está pedindo com dominar e subjugar? Vamos aqui para a nossa língua portuguesa. Dominar significa, olha que detalhe, conhecer bem, empregar com proficiência, ter grande ascendência ou autoridade sobre algo. Para ter autoridade tem que se ter conhecimento. Para ser autoridade tem que ter moralidade, tem que ter respeito, senão não é autoridade. Entenderam? Então quando Deus pediu para dominar as aves e os animais, não pediu para destruir, não pediu para matar, Ele pediu para que nós tivéssemos controle e proficiência para fazer um bom emprego daquilo que Ele nos colocou como patrimônio, sendo nós mordomos dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois Ele aparece subjugar a terra. O que significa isso? Nosso dicionário diz: por habilidade. Tem que ter habilidade, tem que ser hábil, reduzir ou render a obediência ou as ordens ou a vontade, que ao mesmo tempo é um auxílio de dominar. Nós erramos na dose, comprometemos as estruturas do planeta, achamos que nós no início não fazemos parte do meio ambiente. Opa, volta a Bereshit. No sexto dia foi criado o quê? A gente não presta atenção. No sexto dia Deus disse assim: produz a terra. No quinto dia foram das águas. No sexto dia produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, animais domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos animais. Ou então Deus mentiu, e a escrita do Bereshit de Moisés, já que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, tem algo dantesco de errado aí. E aí, quando ele termina, pede que todos sejam férteis, os animais da terra, as aves da terra, porque teve os animais das águas, e os animais, as aves das águas, e no meio desses animais, ele criou o homem, e pediu que tantos animais da terra, inserido o homem, fossem férteis. Mas ele coloca à disposição do homem, para que ele domine, para que ele tenha o cuidado, a proficiência, de fazer um ajuste desses animais. Vamos colocar para a nossa realidade, o manejo do gado, a vacinação, o cuidado na criação de porcos, para poder você ter uma boa carne. Hoje nós temos a piscicultura, temos fazendas de ostras, não é isso? No mar. Mas onde é que foi dada essa ordem para fazer isso? Está lá em Bereshit, Moisés, na Gênesis, do capítulo 2, do item 1 a 17, do quinto dia ao sexto dia. Lembrando que 1000 dias para o ser humano, 1000 dias para o ser humano, representa apenas um dia para Deus. Então não vamos ficar numa certa ilusão aí não, tá certo? O próprio Bereshit, ou o Gênesis mosaico, nos ensina isso. 1000 dias para o ser humano é como se fosse apenas um dia para o Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, meio ambiente nós, não há como dissociar, até porque somos mordomos, co-criadores da obra de Deus, naquilo que coloca à nossa disposição. Como no livro dos Espíritos consta lá na questão 536 em diante, de que Deus não toca em matéria, somos nós que cuidamos desse processo da criação dos animais aquáticos, das aves aquáticas, a criação dos animais terrenos e das aves terrenas, e a nós mesmos. Há um grupo de hierofantes, de magnânimos seres de luzes, a serviço do Criador enquanto espíritos imortais, ajustando para nós, crianças da evolução do universo, corpos e estrutura que pudéssemos estar aqui encarnados, aprendendo a sermos humanos, para mais na frente aprendermos a sermos civilizados. Então, já lá em Moisés, o Criador pedia que tudo que está à nossa disposição era para que nós viéssemos a dominar e a subjugar, não destruir e não desequilibrar. Subjugar não significa desequilibrar. Subjugar significa, por habilidade, reduzir e render-se à obediência, à ordem e à vontade,
do domínio que você tem. Então eu preciso criar um certo cuidado para evitar que a vassoura de bruxa ataque, né, o meu cacau. Eu vou desenvolver técnicas de manejo para que aqueles pequenos elementos que danificam o cacau não venham prejudicar a minha produção. Eu preciso cuidar das minhas galinhas, dos meus porcos, do meu gado, para que eles não venham ficar doentes com a doença macular do carrapato, para que eu tenha um gado para corte, para leite, né? Tenho tudo mais. Isso é o processo do domínio, o processo da subjugação. A rejeito que eu estou criando, eu preciso pegar a rede de esgoto, fazer estação de tratamento, ajustar a coleta do vento para criar energia, fazer um domínio das águas e das cachoeiras para criar as grandes matrizes energéticas, que são as nossas usinas, né? Estão aí as usinas elétricas, temos Itaipu como referência, a de Belo Monte novinha saindo aí. O domínio da força energética lá do campo eletromagnético com forma radioativa, nós temos a nossa usina nuclear com domínio de energia nuclear para nós. E o vento com energia eólica, esse que é subjugar a natureza. Porque nós somos seres inteligentes da criação e fazemos parte desse processo enquanto animais terráqueos, com uma responsabilidade de termos adquirido a inteligência relativa, porque Deus é a inteligência suprema. Então, nós e o meio ambiente temos a responsabilidade enorme, porque nós somos também o meio ambiente. Mas por que jogamos copinho na rua, papelão? Porque nos falta o quê? Empregar com proficiência o material da natureza. Nós não conseguimos isso ainda. E aí, passado Moisés, o Bereshit, vindo a sustentabilidade, né, com o processo na década de 90, que é chamado Agenda 21, todo mundo deve lembrar, teve o acordo de Tbilisi, né, depois aí a Agenda 21, aí o Brasil em 2002 pegou parte da agenda global e trouxe para cá e fez a Rio 92 ou a Eco 92, para mostrar que o país estava tentando cumprir não o que havia sido estudado, né, pelo cientista inglês, que a Terra é um planeta, é uma estrutura, um organismo vivo, mas já atendendo por instrução metafísica do sagrado, que nós somos responsáveis pela estrutura do planeta que nós ocupamos. Porque lá em Moisés se pede que nós venhamos cuidar dos animais, das plantas, das sementes e dos seres que se arrastam no solo, e ao mesmo tempo viéssemos cuidar de nós mesmos, sendo pródigos e férteis. Então, a sustentabilidade enquanto meio ambiente não é algo de modernismo, mas está na estrutura fundante do planeta, com uma determinação do amor maior, porque Deus é amor, que nos criou para administrar as questões dela. Aí alguém diz assim, mas Gilberto, não há um princípio de destruição? Sim, a nossa escola inclusive ensina isso. Mas ao mesmo tempo foi dado aos seres da natureza o instinto de preservação, está lá no livro dos Espíritos. Por que ele tem o instinto de preservação e o faz sem lembrar, sem saber o que está fazendo, de se proteger para não ser destruído? O que o irmão leu aqui no início, o irmão Adelito? Ele leu que tudo progride na natureza, do ser inanimado, ou seja, a estrutura mineral, as rochas, os metais, tudo que está aí, até a estrutura angelical, que nós nem sabemos o que é isso. Falamos, mas nós não sabemos o que é o espírito de primeira grandeza, os espíritos puros, tá certo? Nós falamos na terra anjo, arcanjo, serafim, querubim. Meus queridos, nós não temos noção da potencialidade dessa galera. Vou usar a galera porque estão sempre cuidando de nós. É uma estrutura muito poderosa. São ministros de Deus no universo. Cuidam das galáxias, estruturas e conglomerados siderais que nós... Aí, como foi lido, a terra é como se fosse separar um grãozinho de areia do meio da areia da praia perante a obra do Criador no universo. Tem uma turma trabalhando para Deus aí com uma coisa de doido. E nós estamos trabalhando para Deus também. Mas há algo em nós chamado egoísmo e orgulho que impede ter acesso mais intenso a essas forças gigantescas. E aí o nosso irmão, né, lá na Inglaterra, resolve trazer para nós que a terra é um ser vivo. E essa terra, por ser um ser vivo, ela consegue, né, fazer a sua energia de funcionamento, regular o clima, a temperatura, eliminar detritos, combater as próprias doenças e, ao mesmo tempo, cuidar de outros seres vivos, organismo capaz de se autorregular. Semelhante a todas as estruturas, o próprio planeta ou as forças telúricas, que ele deu o nome de Gaia, eles podem se autorregular. E ai de nós,
se comprometermos o planeta. Nós somos o nada frente à força da natureza, não é? Se o vento chegar a 120 km por hora, ele nos arrasta no asfalto. Eu acho que a 80 km a gente já não consegue andar. Tá bom? Se descer uma nuvem de chuva inteira como ela deve ser e não pingo, nós não conseguimos nem respirar. Como o caldo que o surfista toma no mar e ele termina desencarnando. Se uma nuvem dessa descer na nossa cabeça inteira, ninguém escapa. Então, somos nada. Mas somos animais de uma estrutura ambiental chamada Terra, que nada mais é uma escola, um hospital, um presídio, um templo de adoração a Deus para a nossa remodelação nesse processo de sustentabilidade do planeta. E a nossa escola ensina que há em nós o instinto de conservação na lei natural, assim como há em todos os seres, em toda a estrutura que há no planeta. O objetivo é se proteger, para que nós possamos tirar o aço da estrutura inanimada. Há que se ter um trabalho profundo de engenharia, né? Para mover e remover as sujidades e trazer o aço para nós. Para termos a aliança, o anel no dedo, o diamante na joia, precisamos fazer um movimento brusco de engenharia para remover toda a sujidade e ter aquela joia, aquele diamante, aquele aço, aquele ouro, aquela prata pura para usarmos no nosso dia a dia, o fogão, o carro, o celular. Nosso país tem uma riqueza enorme de nióbio, estamos aprendendo agora que é uma estrutura mineral, aço, é semelhante ao aço, mas ele estica que nem um elástico. Que coisa esquisita, descobrimos agora, mas está aí no próprio Evangelho, no livro dos Espíritos. Deus colocou tudo à disposição dos seus filhos, só não encontra para fazer usufruto por falta de vontade. Então a primeira vontade que nós devemos ter é a vontade da responsabilidade e comprometimento com o Criador. Ok? O meio ambiente somos nós. Lembra do finalzinho do 6º dia? E criou-se os animais da terra, não é isso? As aves, animais selvagens e domésticos, e também aproveitou e criou o homem. Somos animais. Então eu não posso estar me sentindo separado da estrutura que eu estou na terra. Eu não sou aquático, eu sou terráqueo. Então eu preciso estar atento a isso. E o Criador me cobra, dentro do princípio da sustentabilidade, que eu devo dominar e subjugar. Ou seja, usar com proficiência o meu conhecimento, a minha inteligência, para dar qualidade e sustentabilidade àquilo que já se encontra. E ao mesmo tempo, evitar que meios incomuns destruam o que lá se encontra. Uma enxurrada, né? Ou uma ação do vento, um raio qualquer. Eu crio para-raio, técnicas de transporte, rede de esgoto, as vacinas. Hoje já se tem uma questão mais natural, né? Que se pega uma estrutura de mandala e coloca-se algumas plantas para poder repelir determinados insetos que causam doenças nas plantas que são frugíveras, não é verdade? Então esse é o processo da subjugação e não da destruição ou decomposição. Então, queridos e queridas, devemos lembrar que nesse processo nós temos uma responsabilidade com o Criador. E aí nós temos uma mensagem linda que está lá em Conduta Espírita. Quem tiver esse livro, leia. Quem não tiver, procure adquirir, se sim considerar espírita, né? Quem é espírita, leia Conduta Espírita. E André Luiz aproveita um trecho bíblico de uma passagem de Paulo, onde ele faz uma carta, confirmando que nós somos cooperadores de Deus. Sim, está lá no Gênesis de Moisés, quando Deus pede para que nós venhamos dominar tudo que há na terra. E ele nos coloca como disponibilidade, alimentos, frutas e grãos, para que nós possamos subjugar a terra. Deus não pede para destruir, para fazer estrago. E aí Paulo vem, bem tempo depois de Moisés, e diz: nós somos cooperadores de Deus. Nós somos, sim. Nós somos coautores da obra do Criador. No próprio Evangelho do Espiritismo ele diz: nós somos artífices da nossa imortalidade. Se somos artífices, do ponto de vista de biologia, química, engenharia, né? Química quântica, física quântica, astronomia, nós temos tudo, porque o artífice é aquele que tem todo o domínio da engenharia e biologia, da química à física, da matemática, cada qual no seu espaço, mas tem que ter esse domínio, porque Deus nos deu proficiência, o domínio das coisas, basta buscar. E aí André Luiz, eu vou ler para não perder a qualidade de André Luiz, que às vezes a gente vai falar e perde alguns aspectos. André Luiz, se apoiando em Paulo, está no livro Conduta Espírita, ele lança um título chamado Perante a Natureza, e repete o que Deus pediu no Gênesis de Moisés. Só que aqui ele coloca num decálogo diferenciado, que nós vamos ler para entender o meio ambiente em nós. André Luiz diz assim: proteger o quanto possível
todos os seres e todas as coisas. Deus pediu isso? Pediu. Reinai e subjugai aves, animais, sejam seres alados e aquáticos, sejam seres alados da terra, ou seres que rastejam na terra. Mas foi preciso vir a doutrina espírita para explicar o que Moisés estava escrevendo lá no seu Gênesis de Moisés. Proteger o quanto possível todos os seres e todas as coisas. Para Deus, todos os seres e todas as coisas é 100%. Proteger. Depois nós temos preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo. Nós preservamos os mananciais. Nós temos o cuidado de evitar que as nascentes, os lençóis freáticos, os poços artesianos sejam protegidos e guardados. Nós temos feito essa vontade, esse desígnio de Deus aí. Depois André Luiz diz assim: ampliar pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. Na calçada, na frente de nossas casas, nós plantamos alguma árvore alta? Os botânicos dizem que essas árvores altas, quando elas abrem seus galhos, ela lança milhões de gotículas de água na atmosfera, gerando as nuvens que vai refrescar, gerar a umidade relativa do ar e trazer monções, trazer chuvas para aquele local. Nós plantamos, na frente da nossa casa tem uma árvore alta, ou nós não gostamos de mato, queremos arrancar tudo e colocar a cerâmica para ter uma casa limpa e asseada, se esquecendo que nós somos o meio ambiente. Depois vem a gripe, vem a alergia de pele, vem a enxaqueca, a dor de cabeça e a insônia, porque nós quebramos o equilíbrio telúrico de Gaia nas nossas vidas, porque a natureza não me pertence, eu não sou natureza. Dedo engano, quem não sabia disso, inocente. Nós somos o meio ambiente também. Então, se eu não tenho esse processo, evidentemente que eu vou ter mais doenças e eu vou ter que colocar mais químicos que vão desequilibrar muito mais meus organismos, para tomar remédio para dormir, tomar remédio para doença de pele, tomar remédio porque tem alergia àquilo, alergia ao outro, porque eu me perdi e deixei de ser natural. Depois André Luiz diz assim: prevenir contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra em explorações abusivas. Eu devo produzir somente o necessário. Quando eu começo a abusar, eu desestruturo uma linha que a natureza coloca na lei de destruição, que é a lei do progresso. A natureza tem uma autodestruição. A terra vai ser autodestruída daqui a um tempo, mas ela será etérea. Os seus habitantes terão corpos angelicais. A estrutura física não será visível. Para quem não sabe, há planeta mais perto de nós do que a nossa própria pele. Gravem isso que eu estou falando. Quando chegar do outro lado, nós vamos compreender o que eu estou falando. Neste momento, há planeta mais perto de nós do que a nossa própria terra. A terra vai ser destruída do ponto de vista material, mas enquanto terra da promissão, que somente os mansos herdarão a terra, vai permanecer com seus filhos, cuidando dos pomares e de todos os seres e de todas as coisas, como Deus nos pediu, pois somos todos cooperadores do Criador nessa estrutura universal que Ele nos deu como herança. Depois André Luiz segue: utilizar o tesouro das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral. Não reter improdutivamente qualquer extensão de terra sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados. Compramos as terras, colocamos cerca de arame farpado e alguns homens com garrucha lá. Se alguém chegar, aqui a terra é minha. Dedigando. Mas a criatura vai desencarnar e vai de encontro ao que Moisés escreveu em Bereshit, dizendo que foi uma ordem de Deus de subjugar a terra. É feita para plantio, para pomares. Tem fome no mundo? Eu tenho terra, eu estou na responsabilidade perante o Criador de diminuir a fome no mundo, porque eu tenho terra para dar alimento aos seres que aqui se encontram. Não é para proteger quanto possível todos os seres? Não é? Então, se a minha terra é só para colocar piscina, nada contra. Se a minha terra é só para colocar mansãozinha, para fazer atividade final de semana e festinha, quando eu desencarnar, eu vou ter a informação de que planeta eu vou habitar, para passar a respeitar o meio ambiente dentro daquilo que Deus nos outorga como coautores e co-administradores da sua obra. Depois, André Luiz segue: aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticos na cura das variadas doenças, principalmente o magnetismo puro do campo,
e das praias, o ar livre e as águas medicinais. Lembra do modelo e guia? Antes dele ir para Gadara, para fazer a desobsessão daquela legião. Lembra do modelo e guia antes de descer para tratar dos leprosos, dos cegos, onde são obsediados? Alguém se lembra? Onde é que ele estava? Ele primeiro ia no jardim, né? Se recolhia no meio das plantas. O que ele estava fazendo lá? Já pararam para pensar? Só oração para Deus? Jesus é o arquiteto do planeta Terra. Ele conhece a energia de cada estrutura dele que ele mandou colocar aqui. Ele sabe a energia de cada planta, não só a estrutura do chazinho e da folha, mas como está dizendo o André Luiz, o magnetismo de cada planta. Jesus ia lá para o meio do jardim das oliveiras e ficava ali coletando magnetismo para depois descer com autorização de Deus, porque ele disse que não fazia nada por ele, mas por Deus. Pegava aquele magnetismo e tratava dos leprosos, dos obsediados, dos cegos, dos que estavam ruins.